Hoje a gente vai terminar esse livro aqui, Como se tornar sobrenatural, Dr. Joe Dispenza, e a gente vai falar sobre a glândula pineal e mais algumas coisas para chegar no fim dele. Eu faria hoje e quinta-feira a continuação, né, que seria a explicação hoje desse capítulo e depois a meditação na quinta. Só que eu percebi que não tem uma única pessoa que visualizou quando foi a meditação. Então, na verdade, assim, é frustrante, né? Quando a gente vê que a gente está fazendo alguma coisa muito boa, mas que as pessoas não querem parar para meditar. E eu sei que tem gente que quer. Porque, na realidade, o que aconteceu? Antes de eu ir viajar, assim, o conteúdo era o mesmo, tava na sequência, tava muito bom, como esses vídeos também estão. Só que existe uma coisa, o que é bom pra gente é ruim pro algoritmo, né? Então, quando eles começam a identificar certas coisas, eu acho que existe uma distribuição muito menor. E eu, infelizmente, não estou conseguindo colocar a grana para poder fazer o canal ir para frente nesse momento. Então, teria que ser a distribuição mesmo do YouTube, e ela não faz pra gente nova, não. Ela faz pra quem tá dentro do canal. Só que ela não tem feito isso, eu tenho certeza. Quer dizer, o YouTube, né? Não tem feito isso, essa distribuição. Então, se você vir, né, dá uma olhada, compartilha, mas eu não vou fazer essa meditação na quinta-feira, não, porque eu tô cansada de fazer as coisas e não ter a distribuição. Então, eu vou ler isso daqui, depois eu vou tentar fazer uma proposição, mas precisa ter gente, porque senão vai ficar eu e Deus, né? E daí não vai adiantar muito. E isso aqui é muito bom. Quem conhece o conteúdo desse livro sabe. Então eu não vou, sem mais delongas, se você puder, se você gostar desse conteúdo, curte, compartilha, porque esse livro aqui tem um tesouro guardado nele, é a razão porque eu resolvi falar sobre ele. Deixa eu só tomar um gole de água aqui que eu tô com coceira na garganta. Bom, gente, o que a gente vem estudando até agora? Lógico que a gente não vai voltar para ver todas as coisas. Deixa eu tirar aqui o, o negocinho do WhatsApp. Senão, o que acontece é que fica fazendo barulhinho, né? Fica atrapalhando. Bom, o que a gente tem visto desde o início é que a gente, só que em graus maiores e com mais informação que vai acrescentando, é que a gente vive, que você tem as ondas de como funciona o teu cérebro, né? Então você tem beta, você está olhando para fora. O que é beta? São as ondas rápidas, né? Então é como se fosse a linguagem do cérebro. Você tem uma prevalência de ondas beta que você está com os 5 sentidos em alerta. E você tem o beta alto, o médio, o baixo, né? Então, quando você está no alto, você está naquele estado máximo de sobrevivência, que você está. E não significa que você está fugindo de um leão, significa que você interpreta várias situações como se fossem ameaças gravíssimas e que muitas vezes é um desentendimento com alguém que você trabalha, com alguém que está no teu dia a dia e que não necessariamente vai significar, se bem que infelizmente a gente também está vendo muita violência, né, violência doméstica e outras coisas mais, mas não necessariamente seja isso, né? Então você está sempre alerta, sempre naquele, vendo todo o noticiário, parece que se sentindo numa situação assim. Então a gente tem que avaliar bem. Mas o fato é que quando você vai caindo de beta para beta médio, baixo, alfa, teta, delta, gama, quando você chega em gama, gama é o que a gente fala de estado sobrenatural. Quanto mais as ondas vão abaixando, quer dizer, baixando, né? Abaixando lá abaixo. Vai ser baixa essas ondas aqui, mais sua consciência se expande. É inversamente proporcional. Fala, Carla, não tem consciência disso, porque você pega no sono que você não está acostumado, não está habituado. Quando você medita com constância, esse hábito se cria e aí você consegue ter a consciência, a lembrança, você consegue ter a participação plena. Aqui, o que a gente vai ver em linhas gerais, que eu vou falar para você, na verdade, pegando algumas coisas aqui, não vou ler tudo não, eu vou só fazer um en passant mesmo, para contar como quem conta uma história, né? Vai ficar sucinto esse vídeo, não vai ficar longo, acho que é porque eu tô realmente cansada, sabe cansada? Cansada, assim, do YouTube não entregar, então, por favor, faça a sua parte. Se você gosta desse assunto, compre o livro, assista os vídeos, se você quiser fazer mais, me conta, compartilha, tem que ter gente aí que queira também. Bom, o fato é o seguinte, é que os antigos já sabiam disso, né? As civilizações antigas, como os egípcios, já sabiam. Sabe o olho de Horus? É o que ele fala aqui no final do capítulo. O olho de Horus é, na verdade, se você cortasse ao meio os 2 hemisférios que a gente tem, o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Quando você corta ao meio, você tem as estruturas, como estruturas coletivas que ele fala, né?
como o tálamo, como a pituitária. Então você tem tudo e vai fazer o desenho exato que a gente vê do olho de Horus. Eu vou até partir aqui, eu não vou falar na ordem certinha não, mas eu vou mostrar para vocês aqui, para que vocês vejam. Vou voltar para essa página aqui, ó. O olho de Horus, para quem não sabe, todo mundo acho que tá aqui sabe, mas é isso aqui, ó, tá? Então, o que é o olho de Horus? Na verdade, é essa estrutura. Então, os egípcios já sabiam, eles já tinham essa ideia do que acontecia. Só que acontecia com o quê? É porque aqui ele vai explicar, Dr. Joe Dispenza, que todas essas estruturas, e a gente pensa na glândula pineal e na glândula pituitária, como elas vão fazer com que a gente entre nesses estados alterados de consciência. Aí você fala, mas como assim? A gente vai fazer exercícios, né? Sabe todas aquelas meditações que eu passei? Aqui ele vai passar uma que eu não vou passar mais para vocês não, porque vocês não merecem. Todo mundo mereceria, mas o problema, eu acho que nem é porque vocês não merecem, é porque o YouTube não vai entregar, porque eu tô cansada disso, porque eu fiz com a maior boa vontade, eu vou fazer por mim e eu só vou passar essa meditação para vocês, para quem efetivamente for participar do projeto da paz que eu vou fazer. Mas eu vou deixar mais para frente esse projeto, porque eu preciso ver quem está interessado. Se você estiver interessado, escreve alguma coisa aí embaixo, por favor, porque na medida que a gente se doa para o todo, nós somos os primeiros a sermos beneficiados. Então, isso é importantíssimo. Eu quero saber se você tem essa intenção e eu já explico o que é. Mas a glândula pineal, ela vai agir de certas formas aqui, ela vai produzir metabólitos, ela vai produzir um monte de coisa que ela vai fazer com que você entre nesse estado. E aí como que é? Bom, então tá. Então como que ela funciona? Então a glândula pineal, primeiramente, ela vai produzir a serotonina e a melatonina. São os neurotransmissores. A serotonina, como que ela é ativada? Então você se acordou, né? De dia, assim. Você está recebendo a luz do sol. Então, ou luz de qualquer outro lugar, né? Mas você está recebendo a luz que chega e que entra, né, pela retina ali, entra pela íris, né? E aí ela vai num determinado local do cérebro e ela vai dar uma ordem ali para a glândula pineal produzir a serotonina, que vai despertar teu corpo, que vai colocar o teu corpo inteiro, teu organismo inteiro pronto para ação, para viver um dia olhando aqui para fora. Quando anoitece, quando vai ficando escuro, então isso é chamado ritmo circadiano. Você tem essas duas construções aqui, tanto para o dia quanto para a noite. Então, quando chega num determinado tempo e que a luz vai rareando ali, então também a glândula pineal começa a saber, começa a entender que ela tem que transformar a serotonina em melatonina. Não é que ela vai produzir uma coisa do nada. Ela vai transformar a melatonina, a serotonina em melatonina. E aí, esse hormônio, ele é maravilhoso. Ele não só faz a gente descansar, como quando você acessa frequências superiores, a própria melatonina, ela sofre alterações e se transforma em algo muito mais benéfico. Então isso gente, é incrível. A gente tem um verdadeiro laboratório químico e que ele é ativado pela força do espírito. Ele é ativado por pacotes de informação que a gente acessa de outras dimensões. Aí você fala, Carla, você está viajando? Não, não tô não. Calma, sempre que lá vem a história. Tá? É que aqui ele quer explicar de uma forma bastante científica. Eu vou falar algumas coisas aqui, vou dar umas pinceladas e depois, se vocês tiverem mais curiosidades, vocês dão uma olhada no livro, tá? Vamos ver o que é interessante aqui trazer para vocês. Uma coisa legal é o seguinte, a banana tem algo chamado triptofano. E isso é uma proteína, na verdade, que ela vai se transformar em serotonina, então ela é muito boa. Essa substância que tem na banana, ela é fundamental para ser transformada em serotonina e depois em melatonina. Então, a banana, não descartem a banana, porque a natureza, ela é riquíssima e ela nos dá, substâncias importantíssimas para o nosso adequado funcionamento. Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, gente. Eu dei uma paradinha, tá vindo mensagem aqui de WhatsApp o tempo todo, eu tô gravando aqui com o celular, fica meio complexo. Bom, o que é interessante aqui pra gente ver? Isso aqui, tudo que eu tava explicando para vocês em linhas gerais já aconteceu. Agora a gente vai por uma outra história aqui para falar para vocês. É assim, quando você tá estressado, quando você tá chateado com alguma coisa, com estresse, seu nível de cortisol sobe, né? Quando sobe esse nível de cortisol, a melatonina desce, ela
baixa a produção na hora, né? Então, o que acontece? Você não pode... você fala assim, por que eu não consigo dormir? Você não pode levar problema para a cama. Você tem que tentar resolver antes, seja através de uma interiorização, de um exercício de Ho Oponopono, seja do que for. Você tem que fazer se livrar, né? Desse sentimento, dessa emoção ruim. Muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes a gente fala assim, puxa, eu procuro, é dificílimo ter alguma coisa ruim, mas às vezes aconteceu algo de impacto em alguns dias, você fica tão decepcionada com uma pessoa, tão triste, né? Você fala, puxa vida, né? E aí quando você fica assim, às vezes volta aquilo para você, faz mal, então você não sabia que estava armazenado, mas estava. Só que quanto mais você faz a meditação, mais você consegue liberar a ocitocina, que é a glândula pituitária que libera a ocitocina. E essa ocitocina, ela te dá um nível de felicidade, de amor, de tudo, que você começa a olhar para a pessoa com olhos de compaixão, que você não fica mais sofrendo por aquilo. Você sabe que a pessoa ainda está vibrando em frequências mais baixas, que você também estava, porque estava em sintonia com aquela emoção. Então, o hábito de todos nós é cultivar essa meditação e essa interiorização e subir as emoções. Por quê? Porque aí você sai disso. Aí você fala, ai, Carla, mas daí como é que eu vou sobreviver? Vou amar todo mundo, que coisa mais louca. É assim. Imagina que se você ficar carregando pedra o tempo inteiro, você não consegue chegar no topo da montanha. Então elas não te ajudam. Você viu que a pessoa ainda está vibrando em frequências inferiores, que ela ainda está na competitividade, que ela ainda está na fuga ou luta, deixa ela. Você não precisa ficar igual. Por quê? Porque você já viu. Então você tem essa noção. Você já sabe que você, na verdade, não vai dar bala para macaco, entendeu? Então, tudo bem, né? Tudo bem, tá tranquilo. Se você precisar combater, você faz de forma educada. Não vai ter raiva dela por isso, é simplesmente que ela está em outro nível de compreensão. Você consegue subir a montanha muito mais fácil, deixando as pedras de lado. Sobe a montanha, deixa lá. Uma hora ela vai despertar também, ela vai entender que ela não é a sua inimiga, né? Então, é um dia de cada vez. Mas, e aí? O que você fala? Bom, quando você deixa todos os dias antes de dormir, faz uma oração boa, seja Ponopono, seja Pai Nosso, seja Ave Maria, seja uma oração da sua mente, do seu coração, seja meditação intencionada, seja lá o que for, você se livra dessas pedras, você para esses níveis de cortisol, eles descem, eles diminuem, e aí você tem como levar, porque seu organismo naturalmente vai fazer mais melatonina, né? Você precisa da melatonina para descansar, e ela também é obra-prima. Na verdade, obra-prima não, né? Desculpa. Ela é matéria-prima para ser transformada em substâncias ainda mais elevadas para todas as coisas que você quer, né? Então tá, beleza. O que a gente pode ver aqui mais interessante? O que acontece com a glândula pineal? Ela funciona como uma antena. Lembra que eu falei diversas vezes para vocês que a gente tanto é uma antena para receber, como a gente transmite também, né, as informações. Quando a gente faz o campo, né, a gente faz com que as formas pensamento. Como que você faz esse campo, Carla? A gente faz em formato toroidal. Isso a gente já viu em capítulos anteriores. Por quê? Porque a gente vai fazer, sabe aquela meditação que a gente faz de bênção do centro de energia? Então, imagina que você está fazendo subir toda essa energia, né? Faz subir tudo, o que estava na base da coluna até lá em cima, e aí faz o quê? Essa energia que você buscou de volta, que estava presa nos centros, você vai alinhando todos os centros, e aí vai descendo tudo ao seu redor e subindo de novo. Faz o que a gente chama de campo toroidal. Esse campo aqui, ele é feito normalmente, não precisa da nossa intenção, mas quando é com a nossa intenção, a gente limpa aqueles bloqueios, aqueles lugares que estão impedindo essa energia de subir livremente. A gente faz com que o nosso campo eletromagnético se expanda e aquelas formas, pensamentos que a gente tem ficam no campo e se comunicam mais fácil com quem está fora. É uma comunicação não verbal. Tá? E a glândula pineal, ela por outro lado, ela participa da recepção como uma antena, recebendo, mas quando você se alinha com campos superiores, aí você fala, como assim campos superiores? Porque tudo forma um campo ao redor de si. Quando você vai a uma frequência além do espaço-tempo, seria o tempo-espaço, quando você vai além da velocidade da luz, você vai atingir frequências que têm uma energia mais veloz, né? E aí o que acontece?
que as coisas são melhores, que a informação que chega é dotada de amor, de compreensão, de sabedoria. Amor e compreensão você que recebe, mas também quem emitiu, também a qualidade daquela energia que chega até você, tá? Então, aí a gente pode receber isso. E o que acontece, Carla? O que a gente vai falar aqui para resumir o final, né, da melhor forma possível? Vamos ver o que mais a gente pode colocar. É que imagina que quando você faz os exercícios que tem que fazer, quando você faz a meditação adequada, com constância, você vai atingir o estado de gama. Quando você atinge o estado de gama, você vai, pura e simplesmente, ter mais realismo interna do que externamente. Por quê? Porque a melatonina, quando ativada por energias de frequência mais elevada, que é a velocidade da luz, ela vai ser transformada em outras substâncias. Mas olha, é um verdadeiro laboratório químico. Então a gente tem substâncias químicas aqui que imitam, ao contrário, né, que vários remédios imitam, como o Valium, por exemplo, imita essa substância que a gente produz. E a substância final aqui, quando você fez tudo direitinho, é a DMT. Essa substância, o DMT, ele é encontrado na ayahuasca, gente. Então, assim, imagina quando você consegue, né, fazer os exercícios, subir a emoção, fazer todo um transporte de baixo para cima, com essa transmutação, alinhamento dos chakras e transmutação numa emoção maior de amor, só de uma frequência muito mais elevada, você consegue chegar em estados que a melatonina vai se transformar em DMT. Quando ela se transforma em DMT, é que você vai para gama. E aí, o que acontece? Quando você está nesse estado, você não precisa ficar pensando se você vai atingir ou não, simplesmente você vai atingir certos saberes, certos conhecimentos. E, normalmente, eles se apresentam como fractais, como aquelas formas geométricas que vão se alterando, né? E eles trazem pacotes de informação e de imagens, né? Uma coisa simbólica toda cheia de conteúdo que tem valor para a gente experimentar, experienciar aquilo. A matemática na sua forma mais complexa e visível para a gente acessar nesse nível e que depois se transforma numa realidade muito palpável e muito mais forte da gente experimentar nesse estado só com a consciência do que a gente faz aqui em 3D com os nossos 5 sentidos. Bom, então, em suma, é isso aqui, mas deixa eu só poder chegar aqui no final para falar para vocês sobre Hermes Trismegisto, por exemplo, que o símbolo dele era aqui um caduceu. O que é o caduceu? Que ele é o símbolo também da saúde. Vocês podem ver que tem uma haste, né? E essa haste aqui, na verdade, ela representa no meio, vocês veem como se fosse, porque quando você pega os cromossomos, quando você pega, na verdade, o DNA, né? Ele tem uma fita de cromossomos e ele é nesse formato aqui, né? Helicoidal. E é mais ou menos isso que está mostrando quando pega as cobras indo para cima, então seria mais ou menos como subir essa energia, mais ou menos não, exatamente isso, como subir essa energia, né, que o pessoal chama de Kundalini. E aí tem as asas aqui em cima, ou seja, a liberdade. E tem uma pinha, e essa pinha é a glândula pineal, ou seja, quando você consegue fazer com que essa energia suba, né, e o líquido também encéfalo-raquidiano, ele vai ativar a glândula pineal. Então, pelos sentimentos, pelos exercícios de respiração, sentimentos elevados e muita paciência e dedicação, você vai ativá-la e vai ativar também a pituitária, que vai te dar, em contrapartida, as emoções elevadas, vai te auxiliar naquilo que você está cultivando, porque vai liberar a ocitocina. Então, aquilo intencionado vai fazer aqueles sentimentos que você coloca, aquela intenção que você coloca, vai ter uma resposta do teu organismo. E aí, quando você ativa também, aqui no final das contas, o chakra coronário, e isso se abre, quando o chakra coronário se abre, é aí que você tem todo acesso às informações que chegam do alto, né? E aí você consegue ver, porque a pineal foi ativada e a pineal é correspondente ao terceiro olho.
Bom, gente, esse é o segredo aqui desse livro inteiro, mas que ele foi necessário, foi necessária a sua leitura, né, desde o começo até o final. E tem a última meditação, mas a última meditação aqui, ela é mais ou menos uma combinação das outras. É legal que você faça de madrugada e você conseguir entre 1 hora e 4 horas da manhã. Tem que seguir exatamente o que fala, não nessa ordem certinha que precisa seguir, mas aqui existe uma metodologia. Eu já fiz isso sem metodologia nenhuma e deu certo. Mas se você tem um caminho para seguir, você pode começar seguindo pela metodologia, depois você cria o seu. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E se vocês não gostaram, tudo bem também, porque eu faço com todo o coração aqui e não estou esperando resposta. Por um lado, por outro lado, quando a gente faz, a gente quer sim atingir as pessoas para poder espalhar coisas boas, mas independente se tivesse um ou dois assistindo, eu faria do mesmo jeito, só que ensinar essa meditação e ter uma única pessoa, como teve anteriormente, para assistir, é meio sacanagem, né? Então comenta aqui, fala se você quer participar de um projeto futuro que eu quero fazer. Se tiver gente, eu faço, se não tiver, eu não faço. E é isso. Eu mesma faço as meditações e mando, né, para paz de todo mundo. Mas se todo mundo participar, você é o primeiro beneficiado. Então pensa nisso. E, por favor, não leve como algo pessoal. Nossa, tô coçando minha garganta hoje. Não leve para algo pessoal. Na realidade, eu sei que isso não está sendo distribuído. Sei que a gente tem uma demanda muito grande de atenção de todos os lados. É deveras complicado. Muitas vezes você está com o cachorro, com o pato, com o ganso, com o filho, com o marido, com, sei lá, o diabo a quatro. Aí é difícil você parar para fazer a meditação naquele momento, né? Mas se a gente não tiver um esforço, se a gente não tiver uma disciplina e parar para aprender e depois colocar em prática, a gente não chega a lugar nenhum. Por outro lado, como é gratuito, as pessoas acham que sempre vai estar lá e não dão valor. E também tem o algoritmo que não está distribuindo. Essa é a razão pela qual eu vou esperar um pouquinho para ver como que a gente faz a questão desse projeto, até porque eu preciso saber se tem interessado. Escreve se você quer saber mais sobre isso, se você quer participar. É algo que ele propõe no final do livro e é algo que eu acho que seria muito benéfico para mim, para você, para quem recebe, para o campo, para quem não vê, para quem se sintoniza com isso, tá bom? Um beijo para você. A gente se fala, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.